Hoje o mais importante é o quê? É a gente não ser pego de surpresa, a gente conseguir agir de forma proativa. E como é que a gente faz isso? Você precisa entender, antes do seu cliente, que você pode ter algum tipo de problema. Sou Frederico Sammartini, CEO da ICE. Hoje estou tendo o prazer de receber Luiz Cristóvão, diretor de App Dynamics da Cisco. Luiz, bem-vindo, cara. Muito bom estar aqui com você. Luiz, como é que o App Dynamics, ThousandEye, como é que um cliente que não entende exatamente dessa palavra, como é que a gente explica para ele o que essa tecnologia pode ajudá-lo? Ok, Fred. Obrigado. Meu nome é Luiz Cristóvão, sou diretor da App Dynamics Cisco aqui no Brasil. Existe uma forma muito simples da gente responder isso, Fred, que é a seguinte. Hoje, quando você tem algum tipo de problema, por exemplo, no seu e-commerce ou no seu internet banking, é muito comum você entender que você está tendo algum tipo de problema pelo seu cliente. Então você recebe uma reclamação do seu cliente, você vê que o número de reclamações está começando a aumentar demais nos seus canais de atendimento ou nas redes sociais, e aí você até de repente pega de surpresa com aquilo. Aquelas carinhas que a gente responde, né? Eu sempre... Exatamente. Carinha feliz, carinha triste. Exatamente, algum tipo de comentário um pouco mais bravo do cliente, etc. Sim. Algum tipo de ligação no contact center que o cliente já está com um tom mais elevado, né? Ou seja, ele já está a ponto de testar alguma outra coisa, né? De ir para o concorrente, etc. Mas hoje o mais importante é o quê? É a gente não ser pego de surpresa, a gente conseguir agir de forma proativa. E como é que a gente faz isso? Você precisa entender, antes do seu cliente, que você pode ter algum tipo de problema. E através dessas ferramentas, App Dynamics, ThousandEye, que é o que a gente chama de Full Stack Observability, é que a gente consegue ajudar o cliente a entender melhor. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Acho que até para detalhar e mostrar um pouquinho melhor, imagina que você está tendo um problema no seu site, no seu e-commerce e no checkout. Legal, você consegue pegar nas suas ferramentas, por exemplo, de monitoração de negócio, de KPI de negócio, etc., que os clientes estão seguindo todo o funil, todo o passo, toda a jornada. Na hora de pagar, fala, vou vender, não vende. Exato, aí você está vendo você está vendo um drop grande de venda, legal. Mas onde que está esse problema? É aí que está o ponto. Será que é o produto? Será que é o... Perfeito. Está caro, né? Está caro, perfeito, é isso, está caro, o cliente está tendo alguma dificuldade na hora de pagar, é um determinado tipo, por exemplo, de meio de pagamento, ou são todos, e como é que isso se correlaciona com a sua operação de TI? Às vezes ele tem que estar achando que para vender mais tem que abaixar o preço do produto e às vezes é porque o aplicativo está dando problema na hora de encerrar a compra, né? Exatamente. Ou seja, a gente está falando de tecnologia afetando a decisão de preço do negócio. Perfeito, Fred. E aí, onde que está a dor hoje que a gente vê, né? Assim, na maioria dos nossos clientes, né? Os clientes eles têm ferramentas de negócio, que óbvio você vai entender seus KPIs de negócio ali, etc. Super importante isso, não tem que obviamente deixar que ter. Você tem suas ferramentas da sua operação de TI. Então você tem ferramenta que faz a monitoração, por exemplo, do seu banco de dados, a ferramenta que faz a monitoração do seu switch de infraestrutura, a ferramenta que faz a monitoração do servidor, etc. Mas você não consegue correlacionar esses dados, ou é muito lento para você correlacionar esses dados. A gente vê até muitos clientes usando, por exemplo, plataformas open source, onde você precisa fazer um desenvolvimento em cima para fazer essa correlação de dados. Cara, isso ocupa muito recurso. Aí se encontra muito cliente que tem uma ferramenta open source, então quando ele olha ali, não vou comprar uma ferramenta, tem isso aqui de graça, vou usar de graça. Só que o custo de pessoas que ele tem no longo prazo, que ele tem que pôr muita gente ali estruturando aquela solução open source, e muitas vezes não pega tudo, né? Não é ele tem essa limitação. Exatamente. E aí imagina o seguinte, né? Você tem muitos dados, né? Muita informação. Então você tem informação, por exemplo, da rede, informação de conectividade, você tem informação do seu servidor, de utilização de, memória, CPU, etc., as transações da aplicação. Só que como é que quando você tem algum tipo de problema, como é que você sabe o que é importante e o que não é? Um diferencial da ICE na implantação de App Dynamics, que é muito importante, nesse tema que o Cristóvão está falando, é que se você entende dos dados de negócio, você sabe também o que você monitora, o que você observa. Então, se você for tentar comprar App Dynamics para monitorar todos os tipos de dados possíveis, você vai gastar muito dinheiro e observar coisas que não é tão importante. Então, como ele disse, você tem que focar no que é crítico. Então, ali a gente consegue fazer esse filtro dos dados para focar uma ferramenta só para aquele tamanho de problema. Essa é uma da questão de saber usar. Outra coisa, Cristóvão, que eu vejo em clientes,
que tem clientes fazendo monitoração. Estou aqui com essa ferramenta free, tenho uma equipe, faço monitoração. Mas e observabilidade? Você está fazendo? E eles não sabem a diferença. Ele acha que está fazendo observabilidade. Qual que é isso? Explica para a gente a diferença. Né? Esse é um cenário bem comum, cara. A gente encontra muito isso dentro dos clientes, até porque o termo observabilidade, né, ele é um termo um pouco mais novo. Né? Então, assim, imagina o seguinte. Você tem, já tinha até comentado um pouco, silos, tanto de times dentro da sua organização, como de tecnologia. Então, você tem lá o silo de infraestrutura de rede, você tem o silo de servidor, você tem o seu SOC, e você está fazendo as monitorações necessárias para manter os equipamentos no ar, para manter uma performance estável, etc. Só que o correlacionamento de dados? E o correlacionamento de dados entre todas essas, vamos colocar assim, verticais ou silos, para você entender de fato o que é uma situação onde você precisa atuar, e o correlacionamento desses dados com o negócio. Legal, você pode ter vários problemas de TI, mas o que de fato está trazendo impacto para o seu negócio, que é onde você precisa focar. Então, essa é a diferença principal entre só monitoração e, de fato, observabilidade. A gente encontra muito cliente assim, tem lá monitorando dados, tem um monte de assistente olhando para o computador, ele fica ali, conforme acontece alguma coisa. A observabilidade ela ainda te dá essa inteligência para prever, para arrumar antes, tudo que esse cliente precisa. E é interessante que o AppDynamics começou, né? Ele tem uma evolução, a Cisco tem essa capacidade de adquirir empresas, de trazer evolução. Tem muito músculo financeiro. Tem muito músculo financeiro para acelerar a tecnologia. Às vezes, se ela ficou um pouco para o lado, depois a Cisco consegue trazer sempre muito rápido essa ponta para frente. E dentro disso, Cristóvão, eu queria que você comentasse um pouco, porque lá atrás a gente estava olhando muito data center, switch, parte de infra local das empresas. E hoje o mundo foi para o distribuído, né? Está na cloud, está assim, microserviços. Como é que você está vendo isso aí e o AppDynamics nessa frente? Legal, até por isso que a Cisco, o go-to-market da Cisco hoje não é só AppDynamics, ele é o que a gente chama de Full Stack Observability. Então, o que é o Full Stack Observability? Tudo bem, você pode ter uma aplicação rodando dentro do seu data center, e aí você tem o AppDynamics ou algum outro APM ali instalado, fazendo monitoração daquela aplicação, fazendo algum tipo de correlacionamento de dados. Se for AppDynamics, faz correlacionamento de dados com o negócio. Mas como é que você mede, por exemplo, a sua performance de aplicação ou a sua performance de conectividade fora do seu data center? Hoje as aplicações elas estão completamente distribuídas, né? Você pode ter uma aplicação dentro do seu data center consumindo um serviço de uma cloud, como você pode ter uma aplicação cloud native. Como é que fica, por exemplo, se você tiver um APM dentro do seu data center, mas você não consegue medir a performance da conectividade no caminho? Então imagina, você está consumindo um serviço SaaS dentro da sua empresa, para o seu e-commerce, por exemplo, ou até para o seu pessoal realmente, e aí você começa a ter um problema de performance. SaaS. E hoje tem muita essa confusão, né? Que os CEOs estão falando assim, não quero esse tanto de equipamento aqui, não quero isso aqui, mas joga para a nuvem. É isso aí. O SaaS, segurança, cybersecurity, está na nuvem. Mas... Perfeito, está na nuvem. Aí você começa a ter problema. Para onde você corre? E aonde está o problema? O que você vai fazer? Você vai entrar no site do provedor de SaaS para tentar entender se ele está tendo algum tipo de problema ou não. Você vê que está tudo verdinho, está tudo legal, o cara não está tendo problema, está tudo up and running. E o meio do caminho? O famoso war room. Cai o ambiente, ninguém sabe por quê, fica todo mundo na sala tentando descobrir, uma loucura. A gente tem muito cliente assim. Vai lá, joga observabilidade, rapidamente descobre onde está o problema. Nesse sentido, a Cisco fez a aquisição da ThousandEyes para complementar o portfólio e para fazer o go-to-market com o que a gente chama de FSO, Full Stack Observability. O que o ThousandEyes faz de uma maneira high level, né? A gente consegue medir a performance da aplicação e da conectividade, não importa onde essa aplicação esteja colocada. Ela pode estar dentro de uma public cloud, ela pode ser IaaS, pode ser SaaS, pode ser o que for. A gente consegue, inclusive, medir a performance do caminho. Então, imagina, se você tem algum tipo de problema dentro de um service provider, você consegue determinar exatamente onde o problema está dentro do service provider, porque a gente tem agentes espalhados nos service providers no mundo, inclusive aqui, Brasil, América Latina, etc., muito forte. Vou te dar um exemplo que eu passei num determinado cliente, né? Madrugada, o service provider entrou para fazer uma change num roteador dele, prestando serviço para essa instituição financeira. E ele fez uma mudança de rota errada, o banco parou de se comunicar com o externo, para fora do país. Nenhuma instituição, ninguém conseguia fazer nenhum tipo de transação com esse banco aqui dentro do Brasil.
Isso foi para CIO, foi para presidente da instituição. O Thousand Eyes estava instalado, a gente estava fazendo uma POV, nesse caso, dentro desse cliente, e a gente conseguiu ali em 1 hora e meia, identificar exatamente onde estava o problema, ser muito assertivo. O problema estava dentro de um determinado equipamento, dentro de uma determinada operadora. Então a gente conseguiu ter o foco. Legal, o problema está aqui. Agora qual que é o problema? Ou seja, muito mais rápido de você identificar e muito mais assertivo. Né? Imagina um banco, instituições de fora começam a falar, não consigo fazer transação com você mais. Isso vai escalando em todos os níveis do banco. Tem um banco inteiro, pode ser qualquer coisa. Se você não tem lá conhecimento para saber onde está o problema, foi num roteador, olha, um problema desse nível. Então, acho que tem certos investimentos, né, que o downtime, a empresa parada, não há investimento maior do que segurar e evitar esse tipo de queda. Exato, é o MTTR, né, o Mean Time to Repair. É isso aí. Luiz, um prazer ter sua visita aqui na ICE. Foi um prazer estar aqui. Muito bom ter toda essa conversa, essa troca de experiência. Seja bem-vindo, venha muitas vezes. Com certeza. Vamos ajudar essa turma aí, esses clientes que estão precisando. Vamos sim. Seja bem-vindo. Obrigado.